Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre verdade. O que podemos conhecer? Vamos tratar um pouco do conhecimento. Toda a história do saber humano, ela é construída por meio de indagações, de perguntas, de dúvidas a respeito do que já era considerado conhecido. Quando nós questionamos o que conhecemos, tratamos de verdade. Mas será que tudo o que conhecemos é real? Nós falamos um pouco sobre isso lá na aula presencial, quando tratamos do início da filosofia. A relação entre conhecimento e verdade, ela está ligada às garantias de certeza do que pensamos saber. E o ato de conhecimento, ele se entende a relação entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido, ou seja, o conhecimento ele acontece entre algo que está e a pessoa que vai fazer o conhecimento disso, a exploração dessa essência. Por produto do conhecimento, nós entendemos o resultado do ato do conhecer. Então, o produto do conhecimento é o que resulta daquilo que nós conhecemos. Aqui nessa ilustração, que é chamada de O Triunfo da Verdade, que é uma pintura de Luigi Mussini, de 1847, nós temos uma pessoa, uma moça, segurando uma tocha e que ela está cercada por grandes pensadores da história, por pessoas que se faziam conhecedoras de verdades, de conhecimentos. Mas com qual delas realmente se está a verdade? Nós temos alguns modos de conhecer. Tradicionalmente, distingue-se de duas maneiras, pela intuição e pelo conhecimento discursivo. Pela intuição, é um conhecimento imediato, direto, indemonstrável, e ela pode ser empírica, quando se trata de um conhecimento imediato, baseado na experiência, naquilo que nós fizemos através dos nossos 5 sentidos. E psicológica, quando ela é adquirida por uma experiência interna, quando nós a experimentamos internamente em nós. Inventiva. Responde pelas descobertas súbitas, como, por exemplo, as descobertas do sábio, do artista, do cientista. E intelectual, que se caracteriza pela captação direta da essência do objeto. Um exemplo é a maneira como o filósofo Descartes, por exemplo, chegou à sua primeira verdade, o cogito. O conhecimento discursivo, ele não se dá diretamente como no caso da intuição, mas ele opera por encadeamento de raciocínios que levam a demonstrações e conclusões, ou seja, o nosso conhecimento discursivo através da fala, ele acontece a partir de situações que nós operamos em nós mesmos. É responsável pelos conceitos e ideias gerais que compõem o conhecimento. Por isso, é um conhecimento mediato, ou seja, mediado e abstrato pela imaginação. A pergunta pela verdade, ela se dá pela verificação dos juízos que fazemos sobre as coisas. Uma coisa isolada simplesmente, ela é, ou seja, tem realidade. Do ponto de vista epistemológico, ou seja, do conhecimento, a verdade é a consideração do juízo e a possibilidade de dizer se ele é verdadeiro ou se é falso. Do ponto de vista da moral, trata-se da verdade como veracidade, pela qual o que é dito pode ser verdade ou mentira. Podemos alcançar a verdade? Então, se diz que há certeza quando se considera algo verdadeiro, ou seja, você tem certeza disso, está seguro? Do ponto de vista da história e da filosofia, há duas correntes principais que se opuseram em relação à possibilidade de conhecermos a verdade: o dogmatismo filosófico e o ceticismo radical. O dogmatismo filosófico, ele é a afirmação da possibilidade de termos certezas, da possibilidade de alcançarmos um conhecimento verdadeiro. Ele não se confunde com a postura dogmática de afirmar autoritária e unilateralmente algo. Quando falamos de dogma, nós falamos de algo que está definido e que nós não podemos contestar.
Isso é um dogma. Então, nós podemos afirmar que uma verdade ela é absoluta e ela é eterna, que ela está pronta e estabelecida, que ela não possa ter nenhuma mudança, nenhuma evolução, nenhuma modificação? Quando se trata de afirmar, então, a possibilidade do conhecimento e da verdade, a maioria dos filósofos ela é dogmática. Inspirado em Hume, Kant foi o primeiro a avaliar as possibilidades e os limites do conhecimento. Então, no ceticismo radical, considera o conhecimento como algo impossível. O ceticismo moderado impõe limites ao conhecimento ou opera pela suspensão provisória do juízo. Os principais representantes do ceticismo são Gorgias, Pyrrho, Montaigne e Hume. Então aqui nós temos mais uma imagem ilustrativa, que é de René Magritte, A Condição Humana. Um dos principais expoentes do surrealismo, Magritte tem como um de seus temas a relação entre o ilusório e o real. Será possível, então, o conhecimento verdadeiro? Primeiro, como podemos fazer conhecimento? Para Platão, lembrando lá no início da filosofia, só se poderia fazer o verdadeiro conhecimento através da razão. Que os sentidos, ou seja, os 5 sentidos, eles trariam um conhecimento falso, ilusório. Com Aristóteles, logo em seguida de Platão, ele vai dizer que não, que a gente começa a fazer conhecimento através dos 5 sentidos. Porém, como seu mestre, ele vai dizer que somente a razão poderá confirmar ou dizer que aquele conhecimento é de fato verdadeiro. Então, podemos fazer conhecimento de várias maneiras, mas como podemos dizer que realmente ele é verdadeiro? Fique com essa reflexão da aula de hoje. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!